Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado aqui por nós, alunos da segunda turma da Escola de Aprendiz do Evangelho, da ACL, aqui em Edmonton, no Canadá. Hoje nós iremos discutir o item 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores às aflições. Esse é um capítulo muito interessante, peço a vocês, quando tiver um tempinho, para ler todos os itens, né? Vai até o item 10, mas para efeito de evangelho aqui, a gente vai ler só os 6 e comentar, meio que fazer uma resumida no capítulo. Então, seremos eu hoje, o Luiz Carlos e a Luana. Então, eu vou fazer a nossa prece inicial. Peço a vocês ficarem à vontade de deixar um vasilhame com água, né, em cima da mesa, para que no final, durante as vibrações, seja fluidificado. Então, vamos fechando nossos olhos, respirando profundamente, imaginando que nós estamos inspirando toda essa energia de luz e de amor, e ao expirarmos, imaginamos que estamos botando para fora todas as nossas preocupações, todos os nossos estresses do dia a dia. E a cada inspiração, vamos absorvendo essa energia do alto, que vai entrando em cada célula do nosso corpo, limpando, e ao expirarmos, todas essas impurezas vão de volta para a atmosfera, onde serão reutilizadas. E assim, vamos nos conectando com os nossos mentores espirituais, agradecendo pela sua divina presença, aqueles que vêm também no auxílio à nossa residência, limpando o nosso lar de todas as impurezas, de formas, pensamentos, de todos, impedindo a entrada daqueles irmãozinhos que nos querem fazer mal. E com eles, nós vamos nos unindo a todas essas irmandades de luz, fraternidades de Bezerra de Menezes, os trabalhadores de Maria que atuam principalmente das regiões do umbral, dos vales dos suicidas, todos esses irmãos que trabalham na corrente do bem. E com esses irmãos em luz, chegamos até o mentor espiritual do Brasil, Ismael. Vamos também nos conectando com o mentor espiritual da Argentina, Hilarion, com o mentor espiritual do Canadá, formando esse triângulo de luz. Que ilumina todo esse continente americano, trazendo muito amor e muita paz para os seus habitantes. Com eles chegamos a Maria, Mãe Santíssima, a nossa Mãe, Mãe de Jesus, que ela possa nos cobrir com seu manto de luz, azul celeste, nos inspirando em sua docilidade, com seu amor de mãe, para que possamos aprender e compreender que somos irmãos um do outro, que possamos nos enxergar como tais. E com Maria, vamos até Jesus, nosso Mestre, este que foi e continua sendo o nosso maior exemplo aqui nessa terra, que possamos seguir os seus passos, aprendendo a ser humilde e pobre de espíritos, como ele veio nos ensinar, seguindo os seus passos, praticando a caridade e o amor ao próximo. E com Jesus vamos até Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, agradecendo pela dádiva da vida, pela presente encarnação, por tudo aquilo que vem ao nosso encontro, inclusive pelas nossas provas, pois são elas os verdadeiros professores de nossa vida. E oferecendo-lhe a prece que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Damos então por iniciado nosso evangelho desta noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Essa palavra para o Luiz Carlos, então, para fazer a nossa leitura. Capítulo 5, item 6. Causas anteriores das aflições. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos e parecem atingi-lo como tipo fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir, os reveses da vida, que tornam inúteis todas as medidas de prudência, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmo, e que os expõe à caridade pública. Por que, então, seres tão desventurados e infelizes, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conhecem da vida o sofrimento? Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo, e de ter a sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são o efeito que deve ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, ou seja, está na existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. O homem nem sempre é punido, ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido hoje, o será amanhã. E sendo assim, aquele que sofre está espiando os erros do seu passado. A infelicidade, que à primeira vista nos parece merecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. E agora a gente vai com os comentários da Luana sobre esse texto. Obrigada, Luiz Carlos. E Paulo, pela abertura. Acho que esse é um tema muito interessante, né? Já estamos a terceira semana falando sobre as aflições e como as causas dão andamento a esses sofrimentos. E hoje, esse texto, ele traz um pouco o entendimento sobre as aflições que não tem muita explicação na situação atual. Então, como o próprio texto fala, né, muitas vezes a gente se pergunta que certas condições, certas desgraças, certos infortúnios que são vividos nessa vida não parecem ser causados pelo momento presente.
E aí fica muito claro quando a gente vê crianças que, desde o do berço, elas têm alguma deformidade ou elas têm algum tipo de doença mental ou um câncer, e aquela criança que nada fez, aquela criança pura, ela vem passando por sofrimentos, e a gente se pergunta, onde é que está a justiça divina, né? E aí a gente pode dizer vários outros exemplos, tantas pessoas que são extremamente bondosas, que se dedicam ao próximo, e mesmo assim essas pessoas são acometidas de acontecimentos, seja por saúde, seja por infortúnio, seja por perdas de pessoas próximas. E até então, muito se fala, mas é muito difícil você entender que, não, vamos fazer o melhor para termos um futuro, né, para termos uma vida eterna mais justa, mas e por que uns estão sofrendo mais e outros menos? Onde é que está essa justiça, né? Enquanto muitas pessoas, elas têm condições financeiras, elas parecem ou aparentemente não passam por muitas dificuldades, e a gente começa a julgar. Então, acho que o Espiritismo, ele vem muito falar e trazer um pouco essa tranquilidade e esse entendimento de o que é essa justiça, né? De como entender essa justiça. Então, quando a gente pensa na reencarnação, na existência, na pluralidade dos mundos, na existência de que nós não estamos aqui, não é a nossa primeira existência. Nós já viemos de outros momentos, onde provavelmente atuamos de uma forma menos digna para com nossos irmãos, né? Possivelmente vivemos em encarnações onde cometemos algum tipo de crime ou injustiça, que hoje, na nossa existência, como somos um pouquinho melhores do que éramos antes, nos parece algo extremamente fora da realidade, mas é o que acontece, né? Então, entendendo que a pluralidade das existências, que em um momento anterior nós cometemos atos contra nossos irmãos, então, assim, conseguimos entender que muitas, até crianças que vêm para essa existência, elas acabam passando por sofrimentos, que são sofrimentos que, em alguns momentos, são colocados a elas para ser passados, e às vezes são pedidos por elas, né? E aí é complicado você entender, assim, a gente entender isso de uma forma tranquila, mas se a gente entender a questão da vida eterna, né, de que não é apenas o aqui e agora, isso começa a fazer mais sentido, né? E aí, algo que fala muito aqui é da questão de que essas aflições, elas não são, se a gente não consegue ver a causa nessa vida, então ela vem, a causa dessas aflições é de uma vida passada, né? E não necessariamente que ela é apenas como uma punição. Sim, estamos aqui, precisamos passar, precisamos, de alguma forma, dar de retorno aquilo do que causamos. Mas também a gente precisa entender que isso é uma prova para a vida futura, né? Então, se estamos passando por dificuldades, a gente tem que... Difícil falar, difícil aceitar isso quando a gente está passando pela dificuldade, mas a gente tem que dar graças a Deus. Porque são nesses momentos das dificuldades que nós crescemos ainda mais. E se a gente consegue passar por essas provações sem muito se queixar, compreendendo e aceitando e tentando fazer o melhor, não é sofrer por sofrer, é compreender, aceitar e fazer a sua parte, né? Sem estar se maldizendo a Deus ou a espiritualidade, né? Então, isso também é uma prova para melhoria para vidas futuras, né? E aí, só uma história que é contada em um dos livros, no livro Memórias de um Suicida, né, que fala um pouquinho dessa questão de como da causa e do efeito, né, quando a gente vem para uma nova encarnação. E aí tem vários, é um livro muito interessante, então recomendo muito quem puder ler, mas tem uma história específica, eu vou tentar ser bastante rápida,
que é de Mário Sobral. Então, Mário Sobral, ele vivia em Portugal, era de uma família rica, e ele teve tudo na vida, ele teve uma família, acaba deixando a sua família e vai viver uma relação amorosa com outra pessoa, e em algum momento dessa relação, ela acaba saindo, e ele, com muito ciúme, vai e mata essa mulher que vivia com ele, né? E quando ele mata e depois ele se suicida. E ele vai para o Vale dos Suicidas, enfim, passa por vários anos de resgate, e aí no momento que ele é resgatado pela Fraternidade de Maria, ele quer se recuperar, e no momento que ele vai começar a reviver aqueles momentos de sofrimento da Terra, onde ele foi o assassino, ele começa a se culpar bastante, porque as suas mãos haviam cometido um crime. E de tanto pensar e de tanto se culpar, as suas mãos, né, o perispírito, ele começa a se atrofiar. Então, quando o Mário Sobral ele vem novamente para se reencarnar, ele vem sem suas mãos. E esse é um efeito de algo que ele mesmo, pela sua culpa, pelo seu entendimento do que tinha acontecido na vida passada, acaba se tornando mais uma prova, mais uma a dificuldade que ele vem passar, porque ele vem novamente, agora ele nasce no Brasil, e aí ele vem uma família extremamente pobre, então aí tem outro cenário, mas o que eu gostaria de focar é nisso, é que tudo existe uma causalidade, uma ação e um efeito, por mais que a gente não veja nesse mundo, se a gente não consegue ver nessa atualidade, então provavelmente algo está relacionado no passado. Mas é isso, eu vou abrir para, talvez Paulo tenha algum comentário, ou Luiz Carlos. Não, obrigado, Luana. Não, eu só vou complementar que é o que a Luana colocou, muito bem colocado, né, que se o que a gente passa nessa vida não tem explicação na vida atual, muito provavelmente é de vida passada, mas a gente tem a tendência de pensar, principalmente no mundo espírita, de ter essa ideia de que, fulano nasceu sem os braços porque arrancou o braço de alguém, fulano tem muita gente que tenta botar um preto no branco, criar um motivo para tudo que acontece de desgraça na vida do próximo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente não sabe o porquê e o que a gente fez, que a gente vem com a adagem do esquecimento. E que é importante ressaltar também que até mesmo espíritos que não necessitam, muitas das vezes, passar por provas, eles pedem para poder justamente se melhorar ainda mais. Um grande exemplo foi o Chico Xavier, que, venhamos e convenhamos, um espírito da estirpe de Chico Xavier não precisava de vir pobre e passar dificuldade financeira e tudo que ele passou. Obviamente, ele não teria... Ele veio com missão, então ele não tinha uma cobrança kármica para ser pobre nesse sentido, mas quando o espírito é dessa evolução, ele pede para vir simples, humilde, para justamente exercitar ainda mais, aumentar ainda mais o que ele já tem, que é o sentimento de amor ao próximo, a humildade, a caridade. Então, por isso que a gente vê muitas das vezes pessoas que são extremamente boas, a gente vê isso muito em países do terceiro mundo, principalmente. O Brasil é cheio de lugares assim que você anda, você vai nos meio rural do Brasil, é maravilhoso. Você vê aquelas pessoas extremamente humildes que não tiram o sorriso do rosto, que tem praticamente nada, vive com o básico e está sempre rindo. Ali está um espírito evoluído, entendeu? Nessas pequenas coisas que a gente identifica. Aquela pessoa, muitas das vezes, é lógico que tem aqueles que precisam passar por a prova, por ter sido avarento, por ter utilizado mal da riqueza, mas existem muitos também que não necessitam, do ponto de vista kármico, dessa expiação, mas pedem para passar por aquilo, simplesmente para exercitar ainda mais a sua bondade, purificar ainda mais o seu espírito, que se a gente põe
parte do pressuposto que isso tudo aqui é passageiro, que a gente é eterno quanto espírito, fica tudo muito trivial, né? Como se a gente, quando a gente desencarna, como se a gente estivesse acordando de um pesadelo, né? E a gente traz todo o aprendizado daquilo. Então, é só isso que eu queria colocar, se vocês quiserem fazer mais algum comentário. Então, gente, vamos para as nossas vibrações de encerramento da leitura. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos procurar inicialmente tranquilizar os nossos pensamentos e vamos buscar nos unir em uma corrente de muito amor, de muita luz e de muita paz, com a espiritualidade maior que se faz presente aqui entre nós. E vamos vibrando inicialmente pelo bem universal, pela paz entre os homens, pela cooperação entre os homens. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, esse planeta tão lindo em momento de transição e que enfrenta tantos desafios. Vamos vibrando por todos os países, principalmente aqueles que estão tendo novos problemas com esse novo vírus que parou o mundo, que se torna para a gente uma situação tão desafiadora. Vamos vibrando pela religião espírita, pela doutrina espírita, por todas as outras religiões que falam de amor e de caridade e que prestam grande auxílio no encaminhamento para o bem. Vamos vibrando pelo nosso grupo de estudo, pela nossa turma, e que esse grupo possa continuar unido e seguindo em frente, buscando nos esclarecer e futuramente ajudar outras pessoas. Vamos vibrando por todas as obras assistenciais, pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, essas instituições que fazem tanto bem de uma forma tão anônima, de uma forma tão silenciosa. Vamos vibrar por todos os espíritos encarnados e desencarnados que se encontram em sofrimento. Vamos vibrar pelas pessoas que passam necessidades materiais, necessidades emocionais. Vamos vibrando pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa casa, pelos nossos amigos, vibrando pela nossa família. E vamos vibrando por nós mesmos, para que nunca nos falte força e perseverança nesse caminho da reforma íntima, e que a gente possa sempre buscar ser melhor a cada dia. E assim, nós agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos auxiliou nesse evangelho. Pedimos licença ao dirigente espiritual do nosso grupo, a Jesus, ao nosso mestre, e a Deus, nosso Pai, e damos por encerrado o evangelho de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bem, pessoal, muito obrigado a todos por comparecerem mais uma vez conosco. Nos encontramos no próximo domingo. Fiquem com a paz de Deus e de Jesus. Tenham uma excelente semana e muita boa noite para todos.